SAF da Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza treinamento de evangelismo, pescadores de homens. O desafio dos jovens de manterem a fé na vida universitária se transforma em tema de livro. Igreja Presbiteriana Bom Pastor em Osasco inaugura novo templo em parceria de revitalização com a Junta Missionária de Pinheiros. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem com você? Está começando Notícias do Bem, está começando mais uma semana aqui, com muita informação para você na IPP-TV, a sua TV missionária. Então seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui no nosso estúdio, receber você na nossa casa. Você que está chegando aí do Manhã IPP, que estava acompanhando a Lídia, você que está chegando agora na nossa live, seja muito bem-vindo. Além de todos esses destaques que a gente acabou de mostrar para você, nós teremos muitos outros assuntos nesta segunda-feira, dia 11 de abril, Tainá. Está começando mais uma semana, e essa semana, né, que fala ao nosso coração. A gente está na semana em que a gente celebra a ressurreição de Cristo, né? Exatamente. Já começamos, né, a programação especial na igreja e, claro, teremos ainda muito mais, né? Mas muito bom ter você aqui acompanhando a nossa programação. Se você estava acompanhando Lídia Dick, continue aqui com a gente. Meu convite é que você permaneça para você ficar bem informado, bem atualizado das notícias. E, claro, se você chegou agora, você é do Notícias do Bem, muito bem-vindo, que bom tê-lo aqui com a gente. Manda um abraço já para todos que estão nos acompanhando pela Rádio Pinheiros e pela Rádio Rumo ao Sertão. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa programação. Verdade. Lembrando que você já pôde observar que logo aqui em cima da minha cabeça nós temos o nosso contador. Então, assim, não tá bem em cima mesmo, gente. Não, olha, tá, 900, não pegou na testa. 945, 993. A gente vai bater 946 mil já. Ai, gente. Só falta 7. Só falta 7 e com a sua ajuda. Compartilhe esse material com mais pessoas. E, claro, lá quando você compartilha pelo WhatsApp, por exemplo, tem a parte de você colocar um textinho. Então, escreva lá, se inscreva nesse canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e acompanhe essa programação, um jornal diferente, só com notícias boas. Então, faça a inscrição, com certeza, com um convite desse, não tem como a pessoa começar a seguir e se inscrever também. Então é isso, conto com a sua participação. Eu fiquei olhando ali, o Lu ficou olhando, o Lu é o nosso produtor, ele que está aqui acompanhando, está tudo certinho o enquadramento. Tá tudo então bem. Seja muito bem-vindo, vamos de notícia. Vamos começar. A Igreja Presbiteriana Bom Pastor, em Osasco, inaugurou seu novo templo neste fim de semana. Verdade, o processo de revitalização que está sendo desenvolvido lá tem apoio da Junta Missionária de Pinheiros. Com 50 anos de história, a Igreja Presbiteriana Bom Pastor passa por um processo de revitalização, acompanhado pela Junta Missionária de Pinheiros. Por isso, a inauguração do novo templo em uma das principais avenidas de Osasco, na Grande São Paulo, foi motivo de muita comemoração. É um tempo de alegria, né? Porque a igreja ela está aqui no bairro, ela é fundada desde 1973, uma igreja que já foi pujante, uma igreja que já frutificou muito aqui nesse bairro, na cidade de Osasco. Só que de 10 anos para cá nós tivemos algumas dificuldades, saíram alguns membros e houve então a necessidade de revitalização da Igreja Presbiteriana Bom Pastor. E hoje é um dia de festa porque nós estamos dando um passo, né, para que nós desenvolvamos esse trabalho, né, com uma melhor estrutura. Então, esse lugar é um presente de Deus para nós. É um local amplo, um local bem localizado, um local mais confortável. O culto teve louvores e orações de gratidão. Além disso, o culto também foi marcado pelos batismos e recebimentos de novos membros, que já são frutos do trabalho evangelístico aqui na cidade. A filha da Rebeca foi uma das batizadas. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muita alegria, muita felicidade mesmo. Inclusive, hoje é o batismo da minha filha, né? E a gente se tornou membro quando a gente batizou o meu filho mais velho. Então, a gente está revivendo isso, é uma alegria muito grande.
E simplesmente eu quero muito agradecer a Deus. É um momento muito especial mesmo para a igreja e para a gente, né, enquanto pais, porque a gente vai batizar a nossa filha, né? Então, simplesmente eu estou muito feliz e eu estava esperando por isso o mês inteiro, na expectativa. Não dá para conter a emoção, né? Não dá. Não dá mesmo. Quem já é membro há mais tempo considera o novo espaço um presente. É um presente divino pra gente isso aqui, né? Que Deus tem um plano na vida de cada um aqui, de cada pessoa que possa estar aqui com a gente, de cada pessoa que possa estar nos ajudando, né? O corpo, porque o corpo de Cristo é o corpo de Cristo. Não adianta você ter um braço separado de uma perna, por exemplo, mas você tem que ter os dois juntos para que você possa crescer e levar a mensagem para as pessoas que não conhecem. O reverendo Arival Dias Casimiro ministrou sobre recomeço. A palavra foi de encorajamento e incentivo para a igreja seguir na propagação do evangelho. Glorifica a Cristo através da igreja. A Igreja Presbiteriana Bom Pastor aqui em Osasco, ela já existe há 50 anos. E assim como a condição dela, muitas outras igrejas presbiterianas estão, de uma certa forma, precisando de revitalização. Estão num processo de estagnação e morte. Então, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, através da Junta Missionária, fez uma parceria, ajuda na manutenção do pastor e agora alugou esse espaço aqui para dar um gás na igreja, né? A nossa expectativa, a nossa oração, a própria mobilização da pequena comunidade junto com o pastor é de que essa igreja ela cresça e se fortaleça. Daqui mais ou menos 1, 2 anos ela seja uma igreja forte, uma igreja missionária, uma igreja revitalizada, né? E sempre trabalhando dentro do foco da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é sermos igrejas missionárias, com essa visão de crescimento, de expansão. E a JMP vai seguir acompanhando de perto o trabalho de revitalização. São 5 décadas de igreja organizada, estavam num espaço pequeno, sem muita condição de fazer esse processo de revitalização. E através dessa parceria, nós estamos ampliando agora, vindo para uma das avenidas principais aqui da cidade de Osasco, como também uma estrutura para 200 pessoas, com salas de aula, com banheiros, com tudo aquilo que precisa para sonharmos para essa que é uma grande cidade aqui da região da Grande São Paulo, mais de 800 mil habitantes. Então, vimos que a Bom Pastor tem todas as condições agora, nesse novo lugar, com os aportes financeiros que foram feitos para o aluguel, como também para as reformas, adequações, tem tudo para se tornar de fato uma grande igreja presbiteriana missionária aqui na cidade de Osasco. Por isso estamos aqui festejando, louvando a Deus, agradecendo a Deus como Igreja de Pinheiros, Junta Missionária e Igreja Bom Pastor. E a JMP segue acompanhando agora essa igreja que está aí pujante, crescendo, né? Isso, nós já somos parceiros há 3 anos, tivemos uma parceria da Igreja de Pinheiros, a Junta de Pinheiros com a Junta de Missões Nacionais para os primeiros 3 anos do projeto de revitalização. Trouxemos o pastor Bruno de Sergipe para cá e assim agora estamos mais próximos e vamos acompanhar de perto. Lógico, é uma equipe trabalhando, é muita gente trabalhando para ver essa igreja revitalizada e crescendo para a glória de Deus. Só coisa boa, né? Não, ficou linda a igreja. Nós estamos falando de um espaço muito que graça, bacana, né? Olha que bênção, né? Vamos lá visitar, conhecer. Vamos sim. Hoje é dia 11 de abril, né? Nós já falamos logo no começo. E você sabe que dia é? É o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. A data foi estabelecida pela Organização Mundial de Saúde em 1998 com o propósito de explicar a doença e mostrar as possibilidades de tratamento para pacientes, familiares e cuidadores. Verdade. Quem está ao vivo aqui no Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse tema e explicar tudo, né, sobre doença de Parkinson é a médica neurologista doutora Adriana Moro. Doutora Adriana, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem, prazer em recebê-la. Hoje é o dia, né, mundial da conscientização do Parkinson e a gente sempre aborda essas datas lembrando da importância delas para que a gente possa falar mais exatamente a respeito desses assuntos, até porque assim, ainda existe muita dúvida, né, com relação à doença de Parkinson.
Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer a gente estar aqui conversando, ainda mais nesse dia, né, nesse dia 11 de abril, aqui, esse dia tão especial. E exatamente, acho que é muito importante, né, a gente fala, esse é um dia para falarmos sobre isso, o mês de abril, marcado para falarmos sobre o Parkinson, principalmente porque ainda tem muita dúvida, tanto para o diagnóstico, tanto em relação ao tratamento, muitas pessoas ainda sofrem, né, para conseguir receber o diagnóstico correto. Então, acho que é super importante a gente falar, né, divulgar esse conhecimento. Muito bom. E aí nós começamos, acho que com uma pergunta, doutora, que é assim, por que às vezes, né, as pessoas falam mal de Parkinson, né? O surgimento ali, além do Parkinson ser o nome, né, da pessoa aqui, o sobrenome, mas o que a gente pode entender um pouco mais, né, dessa doença? Os sintomas e o efeito na pessoa. Sim, até, sabe, esse termo, assim, o mal de Parkinson, a gente tenta até, tentando mudar, justamente para tirar esse estigma, né, do mal, né, mal de Parkinson, da mesma forma que se falava mal de Alzheimer. Então, a gente está tentando realmente tirar esse estigma e a grande ideia realmente é a gente mostrar que é possível viver de bem com o Parkinson, né? Mas o que acontece? É uma doença, afeta o sistema nervoso central e é uma doença que nós chamamos de neurodegenerativa. Então, a partir do momento que ela afeta essa região específica do cérebro, principalmente em uma região chamada substância negra, que é uma região do cérebro onde nós produzimos dopamina. E é a falta dessa dopamina que vai provocar todos os sintomas que o Parkinson provoca. Então, mesmo o tremor, a lentidão dos movimentos, a dificuldade de caminhar, né, que a gente está vendo no vídeo. Então, tudo isso vai ser em função da falta da dopamina. Além disso, além dessa região principal, que é a substância negra, tem outras regiões do cérebro que também são afetadas e que provocam vários outros sintomas, como distúrbios de sono, distúrbios de humor. Então, é uma doença que afeta vários sentidos, né? E por isso é tão importante a gente conhecer. Agora, doutora, não tem uma idade específica para o aparecimento do Parkinson? Ou tem? Quer dizer, pessoas mais jovens também estão sujeitas a já ter os primeiros sintomas e já descobrir a doença também? Também. As pessoas mais jovens também estão sujeitas. Ela acontece principalmente depois dos 65 anos. Então, tem essa relação com a idade, né? Após os 60, 65 anos, é a faixa etária que a gente vê mais comumente o Parkinson iniciando. Mas pode acontecer em pessoas mais jovens. Então, quando inicia abaixo dos 40 anos, nós falamos que é Parkinson precoce ou Parkinson, né, que inicia em pacientes mais jovens, né? Parkinson em jovens. Mas pode iniciar até mesmo antes, né? Ali na casa dos 20, 25, 30 anos. Então, não é porque a pessoa é nova que ela não vai ter Parkinson. E aqui também, mais uma vez, a importância da gente falar sobre isso, né? Porque justamente esses pacientes mais jovens, porque não se desconfia que eles possam ter Parkinson, porque a gente associa, né? Parkinson, né, com pessoas com mais idade. E aí, muitas vezes, os pacientes mais jovens, eles passam anos sofrendo com os sintomas sem receber o diagnóstico adequado, justamente porque não se tem essa associação ou mesmo esse conhecimento que pessoas mais jovens possam ter mesmo a doença de Parkinson. Uhum. Agora, nós vimos ali em algumas imagens, né, muito tremor nas mãos, né? As pessoas tremem muito. É o principal sintoma? É o principal sintoma, né? Tipo, como que o que afeta, doutora, nessa região que dá esse tremor ali? É justamente, então, por essa região onde tem essa falta da dopamina. E aí acontecem alterações internas ali em circuitos no sistema nervoso central que vão provocar todos os sintomas, incluindo o tremor. Então, o tremor, como vocês falaram, é um dos sintomas que a gente mais relaciona com o Parkinson. Então, a pessoa está tremendo, a grande preocupação é, será que é Parkinson? Pode ser Parkinson? Mas vale aqui a gente destacar duas coisas bem importantes, que nem todo tremor é doença de Parkinson. Então, existem outras causas de tremor, como o tremor essencial, por exemplo, que é um tremor familiar,
que geralmente acontece mais quando a pessoa vai realizar uma ação. Então, quando ela vai usar talheres, vai tomar, né, uma xícara de café. Então, esse é um tremor de ação, que é o tremor essencial, que é diferente do Parkinson. A doença de Parkinson tem um tremor mais em repouso, que é quando a pessoa está relaxada, né, está com a mão relaxada, e aparece aquele tremor. E aqui a segunda coisa importante para a gente falar, que nem toda pessoa que tem Parkinson tem tremor. Isso é bem importante a gente falar também, porque às vezes a pessoa ela não tem tremor, e aí as pessoas acham que não é Parkinson por conta disso, porque todo Parkinson tem que tremer. Então, às vezes, a pessoa ela pode ter só rigidez, os membros, e geralmente começa em um lado do corpo só, então a pessoa fica com o braço rígido, com o braço mais lento, mas ela não tem tremor em nenhum momento da doença. Ela vai ter só rigidez e lentidão dos movimentos. Então, aqui são esses 2 pontos importantes para a gente destacar em relação ao tremor. Agora, doutora, eu acho que tem uma questão muito importante, que é a questão da prevenção, né? Como é que a gente consegue descobrir, descobrir precocemente a doença de Parkinson? Precisa esperar um sintoma? Essa ainda é uma questão bem delicada justamente por isso, porque a grande maioria das pessoas, elas acabam procurando o neurologista quando aparece um desses sintomas motores, né? Quando aparece o tremor, ou quando o braço fica mais lento, ou quando o caminhar fica mais lento, às vezes a postura fica mais curvada, e então a pessoa vai procurar o neurologista, que é quem vai fazer o diagnóstico da doença. Mas nesse ponto, quando os sintomas motores iniciam, né, que é o tremor, a lentidão dos movimentos, a gente sabe que a doença ela já iniciou aproximadamente 10 a 15 anos antes. Então, essa alteração lá no sistema nervoso central, ela começa, de certa forma, silenciosa. E aí vai evoluindo, vai acontecendo essa morte dos neurônios, e quando a gente tem a degeneração, que é a morte dos neurônios de aproximadamente 60%, daí sim que os sintomas vão começar. E aí que a pessoa recebe o diagnóstico. Então, às vezes, nesses 10 a 15 anos antes do aparecimento dos sintomas motores, a pessoa ela tem sintomas não motores, que a gente chama. Então, às vezes, pode ter redução do olfato, pode ter distúrbio de humor, né? Pode ter depressão, às vezes tem o intestino preso. Outro distúrbio que às vezes a gente vê, então, bem lá no começo, são distúrbios do sono, um sono agitado, com pesadelos, com falar, gesticular. Então, esses são sintomas que nós chamamos pré-motores. Eles aparecem antes de aparecer o tremor. O nosso grande objetivo realmente é divulgar para que as pessoas, elas, frente a situações assim, elas já procurem um neurologista, né? A gente não tem, então, e aí como prevenir, né? Ou mesmo se a pessoa tem uma história na família, meu pai teve, o avô teve, eu tenho risco de ter? Tenho um risco um pouco maior, sim, de vir a ter. E aí, como prevenir? A gente não tem ainda uma medicação específica, que a pessoa vai lá, vai tomar e vai evitar que o Parkinson se desenvolva. Os estudos, o objetivo dos estudos realmente é que a gente encontre esse medicamento. Mas, bem importante, a gente tem mudança de estilo de vida que vão ajudar nessa prevenção. Então, questão do exercício físico, né? O exercício físico ele tem essa capacidade de prevenir o aparecimento do Parkinson. A alimentação, então, alguns alimentos que sejam antioxidantes, né? Que sejam ricos em gorduras boas, como ômega 3, alimentos que sejam anti-inflamatórios, isso tudo a gente já tem estudos que mostram que tanto eles ajudam a evitar o aparecimento do Parkinson, e para quem já tem o Parkinson, eles vão ajudar também a retardar a evolução da doença. Então, é super importante, é uma coisa que a gente pode inserir no nosso dia a dia para tentar evitar. Entendi. Olha, muito interessante, doutora. E assim, você falou de alguns estágios, né, do Parkinson. Existe um estágio final que é um pouco mais complicado, ou como que evolui esse estágio? Quais o tempo de evolução de cada uma, quando não tratado ainda, né? A gente vai ter, nós temos uma escala que ela fala que o Parkinson tem 5 estágios, então vai do 1 ao 5. O 1 é o mais leve, aquele estágio inicial, quando a gente só tem sintomas leves em um lado do corpo, e ela vai
progredindo progressivamente. Até o estágio 5, o estágio 5 é quando já se fala que a pessoa não tem mais capacidade de caminhar, vai precisar de ajuda de outra pessoa para fazer as atividades do dia a dia. Mas uma coisa que eu gosto de reforçar, que eu falo para os meus pacientes, eu falo aqui falo nas redes sociais, e é importante, vamos reforçar aqui também, que não existe um tempo de evolução, então, em determinado tempo vai se chegar de um estágio para o outro, porque cada pessoa, a doença se manifesta totalmente diferente de uma pessoa para outra. E outra coisa bem importante para a gente reforçar é que nem todos os pacientes eles vão chegar nesses estágios mais avançados, estágio 4, estágio 5. Então, eu tenho pacientes que eles passam muito tempo, anos em estágio 1 e 2. E aqui a gente reforça novamente, então, a importância do tratamento, não só do tratamento medicamentoso, né, do tratamento com os remédios, mas dessa mudança de estilo de vida, porque isso sim, com isso a gente tem a capacidade de retardar a evolução da doença. Então, é isso que a gente quer, né? A gente quer fornecer essa qualidade de vida para o paciente, essa possibilidade de que ele permaneça a maior parte do tempo possível nesses estágios iniciais, para que a doença dele evolua sempre o mais devagar possível. Esse é o grande objetivo do tratamento, é para isso que a gente trabalha e faz esse trabalho intenso, tanto de conscientização, né, para a gente informar a importância disso tudo no tratamento do paciente. Doutora, o tratamento hoje, a gente pode dizer que ele é efetivo, ele funciona, porque a gente sabe que muitos estudos estão sendo feitos relacionados à doença de Parkinson, né? A gente tem, inclusive, algumas pessoas famosas no meio artístico que têm Parkinson, a gente pode, né? O caso do Michael J. Fox, por exemplo, que mantém uma instituição nos Estados Unidos, enfim. Existe um caminho ainda quando a gente pensa em tratamento? Sim, tem vários estudos mesmo, então, inúmeros, assim, são muitos estudos justamente buscando uma medicação que a gente consiga retardar a evolução da doença, né, diminuir essa neurodegeneração. Por enquanto, a gente ainda não tem um medicamento para isso. Mas nos últimos anos, o tratamento mudou muito. Então, quando a gente falava do tratamento para a doença de Parkinson de 20 anos atrás, é completamente diferente do que a gente sabe que tem de possibilidade para hoje. Então, aquela ideia de, eu tive Parkinson e vou ter todas essas limitações, a gente já sabe que hoje pode ser diferente, que os pacientes eles podem viver bem, viver seus dias com qualidade. Porque a gente tem diversos medicamentos cada vez mais modernos, então com menos efeitos colaterais, e os medicamentos, o objetivo dos medicamentos é tirar os sintomas do Parkinson, então é reduzir o tremor, reduzir a lentidão dos movimentos. A gente tem a possibilidade também da cirurgia. Hoje a principal cirurgia que é feita é a cirurgia do marca-passo, que é o implante do eletrodo cerebral profundo, que você faz uma estimulação elétrica para ajudar também no controle dos sintomas do Parkinson. Essa cirurgia ela vem sendo aprimorada cada vez mais, então com um benefício grande e poucos efeitos adversos. E a gente tem as terapias de reabilitação, que eu costumo falar que é 50% do tratamento. Então a gente fala que 50% do tratamento são os medicamentos e os outros 50% são as terapias. É a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fonoterapia, o acompanhamento psicológico, que a gente vê que muitas vezes está afetado nesses pacientes, é o acompanhamento nutricional para a gente melhorar através da alimentação, a gente obter o nosso remédio através da alimentação. As vitaminas, que são super importantes para uma boa evolução do Parkinson. Então, a gente tem que olhar para o paciente como um todo. Eu falo de uma visão 360 graus. Tem que ver realmente o ser humano como um todo para a gente interligar. Não adianta só olhar para o Parkinson em si, sem estar cuidando como que está o sono, como que está o fator psicológico desse paciente, como que está a família, né? Que a família também passa junto pela doença. Então, a gente tem que ter esse olhar 360 graus para que o tratamento ele realmente seja integral, ele seja completo. Muito bom. Doutora, assim, nós temos muitas dúvidas, às vezes, referente à alimentação, o que é bom ou não durante esse período de tratamento, e alguns internautas fizeram algumas perguntas. Eu vou juntar as duas
Tá? Para ir mais rápido. Para ir mais rápido. O WV perguntou assim, bom dia, é verdade que carne vermelha deve ser evitada pelo portador de Parkinson? E o Fernando perguntou, o consumo de água com pH alcalino ajuda na questão também? Ajuda no tratamento? Então, em relação à carne, é uma questão... tem uma questão da proteína. Por quê? Porque um dos medicamentos que os parkinsonianos tomam, que é a levodopa, ele não pode ser consumido junto com proteína. Seja ela proteína animal ou seja proteína vegetal. Então, porque diminui a ação do medicamento. Então, a gente sempre orienta que esse medicamento, a levodopa, ele seja tomado 1 hora longe das refeições para evitar essa interação com a proteína, para não ter a sua ação diminuída. Outra questão que a gente tem, que o parkinsoniano tem, são alterações gástricas, então a digestão fica mais lenta, e diminui a contração do intestino também, então um sintoma comum é o intestino preso. E aí, por que a gente fala? Então, a gente não fala em tirar a proteína é importante para manter a massa muscular. Mas a gente fala em reduzir a carne vermelha e, então, priorizar pela carne branca, pensando na questão de digestão, para melhorar a digestão. Então, a gente foca principalmente na carne branca e, principalmente, se o paciente puder, no peixe. Porque daí a gente já tem o benefício do ômega 3, que a gente encontra nos peixes, e o ômega 3 ele vai funcionar então como um protetor do sistema nervoso central, ajudando a reduzir a progressão da doença, ajudando a reduzir a progressão do Parkinson. Então, por isso que a gente fala, tem até uma dieta que chama que é a dieta mediterrânea, que seria a dieta ideal para a gente preconizar para o parkinsoniano. E aí, nessa dieta, a orientação realmente é que a carne vermelha, ela seja reduzida, então um consumo ali de no máximo 2 vezes na semana, e a gente preconizar pela carne branca, principalmente pelos peixes. Okay. E a outra pergunta em relação à água, né? Em relação à água, o fato de ser alcalino não tem, assim, realmente os estudos que falam que faça diferença. Mas é importante, a hidratação adequada, né, por 2 situações. Uma é do intestino. O intestino é comum que o intestino seja preso e às vezes é por falta de água, né? A falta de água favorece a constipação. Então a gente sempre recomenda que tenha essa ingesta adequada de água. E também é comum a gente ver no parkinsoniano acontecerem quedas na pressão. Então a pressão às vezes ela cai. E aí isso pode gerar tontura, às vezes até pode levar a quedas. E a gente também busca melhorar essas quedas da pressão com a ingesta adequada de água. Então, bem importante a gente reforçar aqui de manter a hidratação adequada. Deixa lá a garrafinha sempre do lado e vai tomando ali de pouquinho em pouquinho para não faltar hidratação durante o dia. Ótimo, doutora. Uhum. Que conversa esclarecedora, né? É sempre bom a gente ter a oportunidade de conversar, esclarecer, para que a gente tenha o conhecimento mesmo, né, para o tratamento e ver que sempre, né, para às vezes quem está passando ou no primeiro momento em que recebe a notícia, né, o diagnóstico, às vezes bate aquele desespero e é tão bom ter uma orientação como essa, porque nos traz essa esperança mesmo de entender que a vida vai continuar, vai seguir, né? Vai seguir, mas às vezes com um cuidado mais especial ali, né? Doutora, muitíssimo obrigada pela participação. Gostaria que você deixasse os seus contatos para quem quiser continuar essa conversa ou até mesmo poder, né, tantos outros acompanhar o seu trabalho. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer enorme a gente estar aqui conversando. Eu posso deixar, eu tenho meu canal no YouTube, doutora Adriana Moro, neurologista, e também o Instagram, que é @doutoradra.adrianamoro. Lá eu estou todo dia postando dicas que podem ajudar bastante. Então, eu fico aqui à disposição, me coloco à disposição para eventuais dúvidas que surgirem. Pronto, tá aí na tela, @doutora.adrianamoro. Você pode seguir no Instagram, pode acompanhar também o trabalho da doutora no YouTube. Doutora, obrigado pela sua participação mais uma vez. É sempre um prazer recebê-la aqui no Notícias do Bem. Volte sempre. Obrigada. Então, até a próxima. Boa semana. Obrigada, para vocês também. Tchau, tchau. Obrigado. Está aí a médica neurologista, a doutora Adriana Moro, conversando com a gente hoje, que é o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson. Então, assim, um papo
muito importante para a gente, né, nesse comecinho de Notícias do Bem aqui dessa segunda-feira. É verdade. E a SAF da Igreja Presbiteriana de Pinheiros realizou seu primeiro treinamento de evangelismo. O evento foi aberto a toda a igreja, membros de outras denominações também puderam participar. Confira um trecho da reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. O evento teve como proposta incentivar a prática do evangelismo entre as mulheres que fazem parte da SAF. A sociedade interna é composta por várias secretarias, cada uma com um objetivo. Desta vez, a responsabilidade ficou com a Secretaria de Evangelismo e Missões, que também auxilia em outros projetos da igreja. O treinamento foi ministrado pelo reverendo Mariano Alves Júnior, diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros. Ele explicou como superar as dificuldades de evangelizar e falou sobre a importância do evangelismo pessoal na vida do cristão. Vamos pegar o conceito de que vocês hoje vieram aqui aprender a pescar, tá bom? A comunicação do evangelho pessoa a pessoa. Muitas pessoas têm dificuldades em como argumentar, ou como abordar alguém, ou como introduzir o assunto a respeito de evangelização dentro de uma conversa, nas suas redes sociais, ou até mesmo na roda de amigos. E a SAF teve essa iniciativa, chamou a Junta Missionária de Pinheiros para ser parceira nesse treinamento. O evento foi aberto a todos os membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também de outras denominações. O foco do treinamento é o evangelismo individual com o tema Pescadores de Homens. É que a partir desse treinamento de hoje nós vamos ter mais segurança para estar executando o evangelismo de rua, missão, avanço. Então ele não é só importante para a Secretaria de Evangelismo e Missão, é importante para as demais secretarias que estarão fazendo o evangelismo. Né? Então assim, eu acredito que ele é de suma importância para todas as outras coisas que virão, todos os outros projetos que virão a serem executados. A Elizabeth faz parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros há muito tempo. Já são 52 anos de envolvimento com o trabalho. Ela aproveitou o treinamento para atualizar conceitos. Já para a Gleice, a palestra ajudou a entender como aproveitar melhor as oportunidades para evangelizar. Daqui a pouquinho a gente tem a reportagem completa para você aqui no Notícias do Bem. Você vai ver como foi, então, esse treinamento de evangelismo da SAF aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Entrar na universidade é o sonho da maioria dos jovens. Afinal, é a possibilidade de estar num ambiente em que cada um pode aprender mais sobre os temas que despertam seu interesse. A busca pela independência e estar preparado para o mercado de trabalho também fazem parte dessa nova fase de vida. É verdade, mas é justamente na universidade que muitos jovens passam a questionar sua fé. É nesse ambiente de muitas ideias e ideais que se encontra o desafio de seguir a Cristo. Mas quem vai participar ao vivo do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a jornalista Thalita Moura. Ela escreveu um livro exatamente sobre esse tema, Tainá. Que ótimo, né? Então você que está nos acompanhando pode participar, deixa sua pergunta no chat. Nós contamos com a sua participação hoje aqui, até porque muitos têm os filhos que estão agora ingressando na faculdade, ou os jovens que estão na faculdade às vezes são cheios de dúvidas. Então esse é o momento ideal para você participar e interagir com a gente. Com toda certeza. Então agora você se prepare para uma viagem inesquecível para a Alemanha e para Israel, ao lado do nosso pastor titular, reverendo Arival Dias Casimiro. É verdade. E claro, né, nós temos um convite muito especial para você que está nos acompanhando, ficar por dentro desta viagem. Olá pessoal, nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e eu gostaria de recomendar a você a viagem do pastor Arival para Israel, agora em outubro deste ano. A viagem a Israel é muito mais do que uma viagem turística para conhecer um lugar tão desejado por todos os cristãos. É uma experiência única, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Mas fazer esta viagem é fundamental fazer com um pastor que tem boa base bíblica e que pode dar a você uma orientação segura acerca das reais informações e as corretas interpretações dessas informações. Pastor Hernandes. Então recomendo a viagem do pastor Arival. Estamos juntos. Eu quero dizer para você o seguinte, nós vamos também fazer a Alemanha. Nós vamos lá no seu outubro, né? Quem sabe, dia 31 nós vamos estar lá. Epa! Participando.
e nós vamos aprender os princípios da reforma, o que foi a reforma protestante, e nós que somos herdeiros da reforma protestante, a bênção que é ser um pentecostal reformado. Há uma coisa boa nessa viagem, pastor Arival, que você então vai conjugar a questão bíblica com a questão histórica, né, da história da igreja. Então, gente, vocês que desejam viajar, eu recomendo a viagem do pastor Arival, vai ser uma experiência maravilhosa. Anote aí então, a viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro com o reverendo Arival Dias Casimiro. Anote os telefones, entre em contato para todas as informações pelo WhatsApp. O DDD é o 15 99651 3613 ou então 15 99155 5122. Não deixe de entrar em contato e tirar todas as suas dúvidas com relação a essa viagem. Vai ser uma viagem muito especial. É terrível, né? Todo dia nós somos lembrados dessa viagem, daquela vontade, né, de ir. Mas agora, nós não vamos passar vontade não, nós vamos ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Brasil, mas a gente está falando com relação à previsão do tempo, né, o clima, com ela. É verdade. Aqui está ela mais uma vez, para mais uma semana, Raquel dos Santos. Seja bem-vinda, Raquel. Boa semana para você. Você já iniciou a segunda-feira aí, né, trazendo um estilo para o nosso Notícias do Bem, muito elegante, como sempre. Eu quero agora que você traga as informações aí do Sul e Sudeste para essa terça-feira. Pelo que a gente já viu por aí, a gente vai ter uma semana com queda de temperatura aí pela frente, né, principalmente para o fim de semana. Isso aí. Boa tarde, Quirino. Boa tarde, Tainá. Boa tarde para você que está acompanhando aqui a nossa programação. E para terça-feira elas ainda continuam a subir gradativamente, né? Tivemos um fim de semana ensolarado, mas vamos ver como é que vai ficar a semana. O calor e a umidade aumentam as instabilidades na região sudeste nesta terça-feira. Vai ter tarde com muita nebulosidade e pode chover de forma isolada. Já no sul, a circulação de ventos e a chegada de uma nova frente fria deixam um tempo instável. Chove com forte intensidade e tem risco para temporais. Aqui em São Paulo vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã e possibilidades de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 18 e 29 graus. Já em Colatina, no Espírito Santo, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. E em Apucarana, no Paraná, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, períodos nublados, com chuva a qualquer hora. Mínima de 17 e máxima de 28 graus. Muito bem, obrigado pelas primeiras informações. Daqui a pouco a Raquel vai estar de volta para trazer para a gente os detalhes de Centro-Oeste, Norte e Nordeste, né? E a Tainá está apontando aqui no telefone que tem recadinho aqui. Sabe aquela setinha que fica piscando assim, né? Aqui. Ricardo Reis já deixou aqui a previsão lá de Araçatuba. Que agora, hoje, segunda-feira, quanto que você acha? 28. 30 graus. Tá quente lá em Araçatuba, né? Tá quente. Coisa boa. É quase. Até já, então. Até. Já você volta, né? Volto. Tá bom, estaremos esperando. Então você que está em casa aí também, já manda aqui sua mensagem, qual é a previsão aí, como é que tá o tempo aí. A WV mandou aqui, Mogi Guaçu, 30 graus também agora. Tá calorzinho no interior, né? Tá calor. Apesar de que aqui também deu uma esquentada hoje. Tá bom, fim de semana, aliás, foi quente. Isso é verdade. E agora é hora da nossa coluna Pelos Campos JMP, com o reverendo Mariano Alves Júnior. Hoje nós vamos ver como foi o curso de plantação e revitalização de igrejas que aconteceu na Igreja Presbiteriana de Cariacica, lá no Espírito Santo. Em parceria com a Junta Missionária de Pinheiros, o curso regional de plantação e revitalização de igrejas foi realizado na Igreja Presbiteriana de Santana, em Cariacica, no Espírito Santo. Com mais de 150 inscritos, os participantes aprenderam sobre a importância do tema nos dias de hoje. Aqui, para tratar de um assunto que enche o coração dos missionários, enche o coração da igreja, alegra o coração da igreja de Deus, que é falar sobre plantação e revitalização de igrejas. Amados da Junta de Missão Pinheiros, eu quero agradecer pelo privilégio dessa parceria. Eu, como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Santana,
coordenando esse projeto de revitalização na região. Eu só tenho que dizer a Deus muito obrigado por vocês nos atenderem, por vocês se tornarem nossos parceiros. A nossa região precisa muito de uma revitalização. Nós estamos há aproximadamente 25 anos sem abrirmos um trabalho. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês e que novos encontros venham para nos abençoar. Graça e paz, eu sou o pastor Avilmar, sou da Igreja Presbiteriana Memorial em Vila Velha, juntamente com o reverendo Abidiel, e nós queremos agradecer imensamente a Junta Missionária de Pinheiros por nos dar esse privilégio de estar conosco aqui nesse projeto de revitalização de igrejas da Grande Vitória no Espírito Santo. Nós estamos aqui com um curso com mais de 20 igrejas representadas aqui e tem sido uma bênção. Obrigado, Junta Missionária de Pinheiros, por essa visão, por esse apoio, por esse cuidado. E esse momento aqui está sendo impactante para todas as igrejas que estão aqui. O nosso muito obrigado, Deus abençoe vocês tremendamente. Muito bacana, né? E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. A nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Fique de olho nos detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Então entre em contato agora com o nosso time de especialistas e solicite o seu orçamento. Acesse www.fingermorumbi.com.br ou então vá no Instagram, @fingermorumbi, conheça todas as opções. Tem um WhatsApp para você também, 11 99018 7891, 11 99018 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em imóveis planejados. Taina Félix, boa. Já mandou fazer lá seu projeto lá na Finger? Ainda não, né? mas Queria, né? Queria muito. Vontade não falta. Tá Sempre. na hora de... Porque a loja é linda, né? Eu vejo as imagens ali, que bom gosto, acabamentos, detalhes, assim, muito bonito. Não é? Muito bem feito. Tem recado pra gente aí? Tem recado. Ricardo Reis, já aqui com a gente. O Alex, olha só, o Alex colocou, bom dia, queridos. Engasguei agora, hein? Quase, hein? Tá tudo bem. Gostaram da cantata de ontem? Linda, não foi? Foi linda. Eu ouvi depoimentos de pessoas que se emocionaram muito. Está disponível, inclusive, já aqui no site da IP Pinheiros, tanto a que aconteceu no culto das 11, como a que aconteceu no culto das 19, já está cortadinha assim, para você assistir só a apresentação. Ai, que graça, gente. Então, já fica essa dica aí para vocês, viu? Um grande abraço a todos, né? O reverendo Marcos Severo aqui, conectado à Rádio Rumo ao De Sertão. Mossoró para o mundo. Exatamente. WV participando aqui com a gente, Fernando Trindade, a Delva, mandou um abraço para todo mundo. E a Ruth Sobrinho também. Sabe quem está aqui, querido? Matheus Santos. Olha, não está aqui, mas está aqui. É, olha só. E ele acompanhou quando bateu os 946 mil inscritos antes dos 12 a mais. Agora já está 946.012. Seguimos aí rumo a 1 milhão.
No exato momento ele escreveu aqui pra gente. Bora, Matheus. Marcelo Elias. Remedinho e vambora. Se recupera aí. Boa recuperação. Marcelo Elias, do projeto Mão Amiga, Juntos contra a Fome, lá do Espírito Santo também. E a Kátia Furtado aqui com a gente participando. E ela assistiu a cantata. Ela disse que foi muito bom mesmo. Foi sim. E a Ruth Sobrinho colocou que foi de arrepiar. Olha só que legal. Então continue participando, deixe sua mensagem, hein? Depois do intervalo, SAF da Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza o primeiro treinamento de evangelismo Pescadores de Homens. E ainda, entrar na universidade é o sonho da maioria dos jovens. Afinal, é a possibilidade de estar num ambiente em que cada um pode aprender mais sobre os temas que despertam seu interesse. Mas é justamente na universidade que muitos jovens passam a questionar sua fé. É nesse ambiente de muitas ideias e ideais que se encontra o desafio de seguir a Cristo. É verdade. E para essa conversa, hoje nós vamos receber aqui no Notícias do Bem a jornalista Thalita Moura, que escreveu um livro exatamente sobre esse tema. Então, participe, interage, deixe sua mensagem, mande sua pergunta. Nós vamos para o intervalo, mas ele é rápido, voltamos já. Na IPP-TV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas e às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde e no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP-TV. A sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem desta segunda-feira, 11 de abril. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Só para lembrar, né? Nosso encontro ao vivo, 11h30 da manhã, horário alternativo, às 18h30. Já marcou, já salvou. Deixa até no lembrete do celular o alarmezinho. Não, isso acontece de forma intuitiva, né? Boa, né? Agora nós vamos continuar de olho nas informações de como fica o tempo no Brasil para esta terça-feira. Vamos falar agora de Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Pois é, a Raquel dos Santos continua com a gente aqui nos estúdios do Notícias do Bem para trazer todas essas informações para a gente de como fica o tempo, aliás, nas regiões mais quentes do Brasil, com toda certeza, só pelo todo mundo acima de 30 por ali. 37. Voltaram a passar dos 30 essa semana. Pois é. A passada deu uma amenizada, mas já retornou ao normal. Não é? Vamos lá. Terça-feira, e o calor segue sendo destaque na região Centro-Oeste, com possibilidade de chuva isolada de baixa intensidade. Já no Nordeste, o sol predomina e faz calor. A alta umidade favorece as condições para chuvas isoladas. Em Diamantino, no Mato Grosso, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite.
As temperaturas variam entre 22 e 37 graus. Já na região norte, Iracema, em Roraima, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. E em Penedo, Alagoas, vai ter sol com algumas nuvens, por lá não chove. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. Não chove. Bom, 30 graus sem chuva, coisa boa. Meu Deus. Calorzinho gostoso, né? Calorzinho. Esse 37 aí me assustou um pouco, eu confesso. Me deu uma inveja, não. 37 fora a sensação térmica, né? Porque você que é muito você mais. tem que tomar a sensação térmica. Ó, a Adriana Rezende colocou boa tarde a todos. Aqui na Baixada Santista tem sol entre nuvens, tempo bom, um pouco abafado, né? Aqui de São Vicente, ó, tá falando. Não pôs a temperatura, mas já deve estar um pouco mais fresco, né? Não é aquele sol pesado, né? Não é tão opressivo, né? Bom, Raquel amanhã tá de volta com a gente aqui no Notícias do Bem para mais informações do tempo, né? É isso aí. Encontro marcado então, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Raquel. E a SAF da Igreja Presbiteriana de Pinheiros realizou seu primeiro treinamento de evangelismo. O evento foi aberto a toda a igreja, mas membros de outras denominações também puderam participar. Confira agora na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. O evento teve como proposta incentivar a prática do evangelismo entre as mulheres que fazem parte da SAF. A sociedade interna é composta por várias secretarias, cada uma com um objetivo. Desta vez, a responsabilidade ficou com a Secretaria de Evangelismo e Missões, que também auxilia em outros projetos da igreja. Então, pensando nesses projetos que nós temos para o ano 2022, como evangelismo de rua, evangelismo em hospitais, visitações e mesmo também o evangelismo do dia a dia de todos nós, né, como cristãos, no elevador, no Uber. Então nós achamos importante convidarmos o reverendo Mariano, que é o presidente aqui da Junta de Missões, para nos dar uma orientação básica de como abordar essas pessoas, de como desenvolver uma conversa para que nós pudéssemos falar de Cristo para essas pessoas. O treinamento foi ministrado pelo reverendo Mariano Alves Júnior, diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros. Ele explicou como superar as dificuldades de evangelizar e falou sobre a importância do evangelismo pessoal na vida do cristão. Vamos pegar o conceito de que vocês hoje vieram aqui aprender a pescar, tá bom? A comunicação do evangelho pessoa a pessoa. Muitas pessoas têm dificuldades em como argumentar, ou como abordar alguém, ou como introduzir o assunto a respeito de evangelização dentro de uma conversa, nas suas redes sociais, ou até mesmo na roda de amigos. E a SAF teve essa iniciativa, chamou a Junta Missionária de Pinheiros para ser parceira nesse treinamento. O evento foi aberto a todos os membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também de outras denominações. O foco do treinamento é o evangelismo individual com o tema Pescadores de Homens. É que a partir desse treinamento de hoje nós vamos ter mais segurança para estar executando o evangelismo de rua, missão, avanço. Então ele não é só importante para a Secretaria de Evangelismo e Missão, é importante para as demais secretarias que estarão fazendo o evangelismo, né? Então assim, eu acredito que ele é de suma importância para todas as outras coisas que virão, todos os outros projetos que virão a serem executados. A Elizabeth faz parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros há muito tempo. Já são 52 anos de envolvimento com o trabalho. Ela aproveitou o treinamento para atualizar conceitos. Nos meus anos aqui, né, de igreja e de convertida, sempre procurei me envolver nessa área de evangelismo, missões, desde a Fernão Dias. E sempre ali, sempre atuando. Faço trabalho voluntário no Instituto da Criança e sempre faço evangelismo, levo o Novo Testamento, o Evangelho de João. E é importante para nós, que já exercemos os crentes de mais idade, né, que é envolvido, mas é importante a reciclagem, atualização, né, novo método, a metodologia, o jeito do pastor Mariano, que é um expert nessa área. Então eu acho muito importante, tanto para quem é antigo como para quem é crente novo. Já para a Gleice, a palestra ajudou a entender como aproveitar melhor as oportunidades para evangelizar.
Estou achando muito proveitoso, muito produtivo. Eu particularmente tenho muita dificuldade de abordar as pessoas para falar de Jesus. E às vezes a gente perde muitas oportunidades de falar, porque naquele momento que a gente tem a oportunidade, a gente fica sem saber o que falar, às vezes lembra de um versículo ou outro, mas não sabe como aplicar no contexto da conversa. E já aconteceu muito comigo. Depois eu tenho essa oportunidade, vou para casa e lembro, poxa, eu poderia ter falado aquele versículo naquela hora, naquele momento. Então, acho que assim, os irmãos eles devem de fato ser preparados para pescar homens, né, que é assim um termo bem interessante que o pastor está usando, um termo bíblico, e está sendo bastante proveitoso, estou aprendendo bastante. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual aí para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. E é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde você desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho da sua casa ou aqui no site www.qualivinil.com.br. Então vamos lá, né? Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Pronto. Tudo pago, Tainá? Tudo pago. Tudo pago. Recados pagos. Manda um abraço aqui para a Amália, que está participando, a Bianca também, a Márcia colocou boa tarde, Tainá e Quirino. Em Florianópolis o tempo está bastante nublado e deve chover logo mais. Boa semana para todos vocês aí. E você recebeu um convite? Oba! Gostamos de convite. Ainda mais agora, no horário do almoço. Ah, não, é convite para comer. É para comer. A Martinha Barros colocou lá Notícias do Bem, manda as notícias para eu preparar um almoço bem gostoso. E, Quirino, quando terminar aí, vem degustar. Olha, tem... se for perto, a gente dá uma corrida, né, Tainá? Precisa ver onde é, né? Ela não mandou endereço. Então, assim, tipo de convite, vem. É lá no Nordeste. Olha, já pensou? Já pensou? Mas acho que a comida é boa, né? Já pensou um camarãozinho agora ia bem. É verdade. Ai, muda de assunto que roncou. Vamos Barriguinha roncou. Vamos dar mais uma dica importante, então. Essa agora. é. Se você já é líder ou quer se tornar um, então conheça o estudo indutivo Chamados para Liderar a Restauração, pelo reverendo Arival Dias Casimiro. Ele também está disponível na onde? Na Editora Ezion. Então, assim, além deste livro, a gente tem muitos outros títulos disponíveis para você no catálogo da Editora Ezion. Então, acesse. A gente vai colocar para você aqui www.editorezion.com.br para que você possa conferir não só este material, mas que você possa conferir também outros tantos lançamentos da nossa Editora Ezion. Vamos ver um pouquinho, então, aí do nosso material, né? Chamados para Liderar a Restauração. Chamados para Liderar a Restauração é mais um estudo indutivo do reverendo Arival Dias Casimiro. O objetivo desta obra é motivar pessoas a liderar processos de restauração e reconstrução espiritual. Para isso, o livro de Neemias foi dividido em 13 estudos. Vamos embarcar nesta aventura abençoada? Na Bíblia, o livro de Neemias nos ensina que Deus pode usar pessoas comuns para liderar processos de restauração e avivamento, mesmo em tempos de crise e miséria. Neemias era o copeiro do rei e mobilizou pessoas a sair de onde estavam para o lugar que Deus queria que elas estivessem. Ele influenciou o seu povo a concretizar o plano de Deus. E esse deve ser o propósito de todo cristão que deseja ser usado por Deus. Por isso, você não pode perder a oportunidade de estudar mais sobre essa história. Compre já o seu pelo site www.editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Muito bem. Agora é hora da nossa coluna Direito do Consumidor com a advogada especialista na área, doutora Adriana Pereira. Quem já ouviu falar que achado não é roubado? Você já ouviu falar isso com toda certeza, né? Mas agora você vai ter a oportunidade de entender por que é que essa expressão não é bem assim, sob o ponto de vista da lei. Olá, hoje nosso bate-papo vai ser sobre o ditado achado não é roubado. Será que de fato é dessa forma? O que diz a legislação? O que você deve fazer? E também vamos falar sobre produtos deixados, esquecidos na assistência técnica. Então, eu levo para fazer orçamento,
acabo deixando, e aí eu volto e o produto não está mais lá. O produto foi vendido, o produto foi doado. Será que, de fato, é dessa forma que a legislação prevê? Será que dessa forma eu não estou violando os direitos do consumidor? A gente vai falar um pouquinho sobre isso e também falar para você mecanismos para você fazer valer seu direito. Então vamos começar primeiro falando do ditado: achado não é roubado. Roubo de fato não é, porque o roubo é quando eu retiro, eu arranco, eu tiro a coisa da posse do dono, né? O dono tá de posse da coisa, eu tiro utilizando grave ameaça ou violência. Isso é roubo, né? Então é como a gente falar, ele foi roubado. Normalmente tem o uso de arma de fogo, ou empurrou, a pessoa caiu, eu tomei aquele objeto do proprietário. Então, de fato, não é roubo. Mas se eu achar alguma coisa que eu não sou dono e essa coisa ela foi perdida, o que a gente tem é o crime de apropriação de coisa achada. Por quê? O dono, o proprietário da coisa, ele não tinha intenção de se desfazer. Tanto não tinha que a gente fala que a coisa foi perdida. Quer dizer, ele não sabe aonde se encontra o bem dele. Ele não sabe aonde ele perdeu numa via pública, numa via de acesso de várias pessoas. Ele não sabe aonde ele perdeu esse objeto. Então, se eu achar e não devolver pro proprietário, eu cometo crime previsto no artigo 169, inciso 2 do Código Penal. Só que esse crime, ele se consuma, quer dizer, ele se materializa no momento em que eu achei a coisa, quer dizer, quando eu achei a coisa, eu peguei, então eu já pratiquei o crime? Não, não é dessa forma. É um crime que a gente chama de a prazo. Significa o seguinte: a legislação determinou que após determinado prazo, que no caso aqui nosso são 15 dias, após 15 dias, se você tiver de posse de alguma coisa que você achou e você não restituir ao dono, aí sim fica caracterizado o crime de apropriação de coisa achada. Por quê? Porque a legislação entende que você tem um prazo. Esse prazo é para você procurar o dono, é para você comunicar à autoridade policial que você achou e você não sabe quem é o dono. Então, você deve entrar em contato com a autoridade policial da localização onde você está, entregar e falar que você achou aquele determinado objeto, e esse objeto ele vai ser procurado quem é o titular do objeto. Aí você vai falar, mas é tão difícil. É difícil, mas achar e não devolver, além de ser uma coisa questionável moralmente, né, afinal não é sua, ela tem repercussões penais, ela é crime. E por que qual que é a semelhança com produtos esquecidos na assistência técnica? A raiz é a mesma, quer dizer, o proprietário do produto, ele não tem intenção, ele em nenhum momento manifestou que ele não deseja mais ser dono daquela coisa. Em nenhum momento ele manifestou que ele abandonou aquela coisa e ele não quer mais ser dono. Ele simplesmente esqueceu. Ou, de repente, ele teve vários contratempos na vida dele e ele não teve tempo de ir até a assistência técnica retirar o produto. Então, o dono da assistência técnica, ele pode vender, ele pode doar aquele produto se você não for buscar no prazo determinado? Não, não pode. Isso é caracterizado prática abusiva, prevista lá no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque o esquecimento não quer dizer abandono. O esquecimento quer dizer que o dono da coisa, o proprietário, não foi buscar no prazo estabelecido pela assistência técnica. Mas em nenhum momento houve a manifestação do consumidor de que ele não quisesse mais ser dono. Aí você vai falar, mas quando eu entrego alguma coisa para fazer orçamento, ele me entrega um papelzinho, ele coloca a descrição do meu produto, ele fala qual a validade desse orçamento. Se não tiver qualquer tipo de previsão da validade, são 10 dias que vale pelo Código de Defesa do Consumidor. E lá embaixo ele põe que caso o produto não seja retirado em 90 dias ou 180 dias da comunicação de que o produto está pronto, esse produto será doado, será vendido. Ele pode estar escrito, mas é o que a gente diz no direito, que é como se fosse uma cláusula não escrita. Ela não tem validade jurídica. É como se não tivesse escrito nada. Por quê? Porque é abusivo. Então, o que o dono da assistência técnica pode fazer e que é legítimo e é legal? Ele pode estabelecer que após determinado prazo, se o produto não for retirado, ele vai cobrar pela
pela guarda do objeto. Ele vai cobrar um valor, esse valor tem que ser razoável e tem que ficar claro para o consumidor qual que é o prazo para a retirada máxima e que após esse prazo será cobrada a quantia de X reais pela guarda do objeto. Lembrando que para vender, para doar, eu tenho o proprietário, o dono da coisa, tem que perder a propriedade ou manifestar de forma unilateral, de sua própria vontade, que ele não tem mais intenção em ter a coisa, que ele de fato abandonou, ou que ele doou, ou que a coisa se estragou e não tem mais como ser restituída ao consumidor. Mas fora essas hipóteses, eu não posso vender ou não posso doar, e a simples assinatura do orçamento não caracteriza que o consumidor está abrindo mão de sua propriedade. Então, se você por acaso esquecer um produto na assistência técnica, há várias reclamações nesse sentido, você voltar, sei lá, depois de 90, 180 dias, e aí você vai procurar seu objeto e a pessoa fala que ela vendeu ou que ela doou, e que estava escrito no recibo ou no canhotinho que ele te entregou do orçamento, você deve fazer um registro de ocorrência. É como se fosse um boletim de ocorrência, comunicando que a assistência técnica, localizada em tal lugar, se apropriou indevidamente do seu bem, do seu objeto, para que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis. É uma queixa-crime, uma vez relatado o crime, ela não pode mais ser retirada, eu não posso desistir mais da ação penal, e ela é importante para evitar que aconteçam abusos nas relações de consumo. Então, você pode fazer uma reclamação no órgão de defesa do consumidor, ou você pode fazer um registro de ocorrência para que essa loja responda criminalmente pelo crime, né? Criminalmente, pela falha, pela violação do direito do Código de Defesa do Consumidor. Então, é preciso que você fique atento e preste atenção quando você deixar algum bem e para fazer orçamento, é necessário que essas datas, esses prazos para retirada, para cobrança de eventual taxa de guarda do produto, sejam muito claros e sejam comunicados previamente, quer dizer, antes mesmo do consumidor deixar o produto para orçamento, tá bom? Espero que isso ajude vocês e que vocês façam valer seus direitos. Isso é muito bom. Sempre bom, né? Entrar na universidade é o sonho da maioria dos jovens. Afinal, é a possibilidade de estar num ambiente em que cada um pode aprender mais sobre os temas que despertam seu interesse. Uma busca pela independência, estar preparado para o mercado de trabalho, né? Também fazem parte dessa fase da vida, né? Verdade, Tainá. A qual nós já passamos. Exatamente. Mas é justamente na universidade que muitos jovens passam a questionar a sua fé. É nesse ambiente de muitas ideias e ideais que se encontra o desafio de seguir a Cristo. Mas quem está com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a jornalista Thalita Moura, que escreveu um livro exatamente sobre esse tema. Thalita, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. Que bom receber você para a gente falar sobre esse assunto que mexe tanto, né? Não só com os jovens que estão entrando ou que já estão nas universidades, mas também com os pais, com as famílias, né? Que se preocupam também com essa fase da vida. Obrigado por estar com a gente aqui. Oi, obrigada eu que agradeço pelo convite. Sim, é um prazer. E enquanto você estava falando, justamente isso é uma das coisas que eu menciono lá no e-book, né, que a faculdade, a universidade, ela tá para provar a nossa fé, né? Então, se a nossa fé está firmada em Cristo, a gente consegue passar por esse tempo, né, e crescer espiritualmente, não se desviar do caminho do Senhor. Muito bem. Thalita, eu acho que antes da gente começar essa conversa, saber um pouquinho mais sobre esse teu material, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua história. Ela tem alguma relação, inclusive, com esse material que você desenvolveu, com esse livro? Sim, inclusive, enquanto eu estava na faculdade, foi o tempo que eu usei para ir gravando áudios, isso eu até menciono no e-book, com o intuito de transcrevê-los um dia e compartilhar com demais universitários, né, a experiência que eu tive na minha universidade, né, quanto à espiritualidade e fé, como é se manter firme em Cristo num ambiente que realmente é tão chamativo, né, para nós jovens,
onde as coisas cintilam e piscam e muitas vezes tentam a nossa fé em Cristo, como foi essa jornada de me manter firme nos caminhos do Senhor no meu tempo aí de universidade, não só na universidade, né, mas trabalhando também naquela correria do dia a dia e ao mesmo tempo tentando ter uma vida social, inclusive participar, né, dos eventos da igreja e da vida da igreja. Então eu trato isso lá no e-book até hoje. Pois é, na verdade, esse equilíbrio, né, de você participar da vida da igreja, continuar participando, né, dos ministérios, que normalmente os jovens começam a se envolver um pouco mais cedo, e ao mesmo tempo manter a universidade, manter as relações também na universidade, que você também não pode se isolar dentro da instituição. Quer dizer, esse é um dos grandes desafios, além da questão doutrinária que você recebe nas faculdades? Sim, realmente, é uma das coisas mais difíceis, né, se manter firme e ter o equilíbrio aí entre os dois, né, porque a gente não está somente na universidade, nem somente na igreja, a gente está ali nos dois ao mesmo tempo e muitas vezes trabalhamos também, né, nesse período, então é um tempo de uma luta constante, né, entre se manter firme e ter disposição de colocar em prática, né, as disciplinas espirituais diariamente, né, então ter uma disciplina mesmo de acordar um pouco mais cedo, às vezes ir dormir um pouco mais tarde para poder, né, ler a Bíblia e fazer orações ao longo do dia ou pela manhã ou antes de dormir, para se manter firme na fé mesmo e ter esse equilíbrio, né, entre minha fé sendo testada na universidade e, né, ter a fé firme em Cristo ao mesmo tempo. Thalita, olha, na faculdade nós sabemos que temos os desafios ali, porque são disciplinas novas, é filosofia, sociologia, e a abordagem, às vezes, vai contra o que o Evangelho prega, né? E ali é realmente um ambiente desafiador para o cristão. Hoje, você analisando, voltando um pouquinho no tempo, e claro, eu acredito que isso esteja na literatura, né, que você escreveu, qual que você acha que ainda é o ponto mais difícil ali para a pessoa? Onde ela se encontra ali nas fases de maior conflito, muitas vezes? Não a insegurança da fé dele, mas o conflito mesmo ali de como lidar, para ter sabedoria, de como se relacionar. Eu acredito por experiência própria, que aconteceu comigo 2 vezes, que é quando a gente precisa se posicionar de acordo com a nossa fé. Né? Então, cristão, jovem, vai entrar na faculdade, tenha em mente, a sua fé será testada e provada, e se Deus está provando é porque você é filho dele, né? E graças a Deus por isso. Mas nós precisamos nos manter firmes e termos o nosso posicionamento, né, como cristãos, firmes também no nosso diálogo com os nossos amigos de faculdade e muitas vezes nas nossas apresentações. Inclusive teve um seminário que eu tive que apresentar, e eu levei uma perspectiva cristã, né? Inclusive eu usei até o C.S. Lewis como exemplo. E a minha nota foi uma das mais baixas do grupo. Mas consegui passar, né? Graças a Deus. E não deixei de me posicionar de acordo com a minha fé em Cristo, né? Então eu acredito que esse seja um dos maiores desafios, uma coisa que exige de nós cristãos estarmos realmente firmes, né, na nossa fé e nos posicionarmos por Cristo, né? Não porque por amor da nossa fé ou por amor à nossa igreja, mas por Cristo mesmo, e não termos, né, medo nem vergonha, mas sermos corajosos e ousados aí em fazer isso, apesar da nota que a gente vai levar, ou apesar do colega que a gente vai perder, enfim. Quer dizer, você tem essa questão realmente, vamos dizer assim, ideológica, mas eu acho que você citou aí no finalzinho uma questão que é importante, que é a questão relacional, né? Às vezes é difícil você conseguir manter boas relações quando você se posiciona. Tá certo, Thalita? Complica, né? Sim, realmente. Essa era uma das minhas dificuldades, né? Principalmente quando ali onde eu estava, né, na Universidade 9 de Julho da Vila Maria, e na maioria das universidades sempre tem muitos bares, né, muitas opções para a gente sair e beber depois da aula, ou até mesmo durante a aula, né? E sempre era uma dificuldade que eu tinha ali, né? Porque eu escolhi não beber, também por ser cristã e para manter meu testemunho. Então era uma parte que eu não conseguia estar junto com eles, né? Não ia encontrar ali.
Mas, apesar das dificuldades, né, a gente conseguiu manter uma relação bacana até o final do curso, mas é aquela coisa, depois do curso a gente acaba se desencontrando, né, se distanciando, e a gente acaba, né, como cristãos, tendo mais afinidade, mais proximidade com pessoas que partilham a mesma fé que a gente, né? Então, é meio complicado, é bem natural, mas é meio complicado ao mesmo tempo de manter as relações, pelo menos para mim, né? Não, mas para todos, né? Com toda certeza. Desafio É um mesmo. desafio mesmo. E como que era para você nesse caminho? Você vê algum amigo que também professa da mesma fé, mas em algumas fases ali, né, se entregando ou tendo essa dificuldade de se posicionar, Thalita? A gente vê muitos jovens, né, Tainá, se afastando da comunhão com Cristo exatamente nessa fase, né? Sim, inclusive esse foi um dos meus intuitos em escrever o e-book, né, que é como se fosse a mão estendida para a pessoa que está um pouco, né, mais profundo do poço, digamos assim, para que ajudar a pessoa a se erguer de lá. Mas quanto a isso, eu costumava muito orar, né, pedindo a Deus por sabedoria e direção para lidar com isso. E também participar de alianças, né, como a ABU, por exemplo, ou alguns outros projetos de oração que fosse na universidade mesmo. Na minha em si não tinha um específico, mas no Mackenzie sempre teve, né, a ABU, que é uma aliança bíblica universitária muito bacana, muito forte, e que ajuda realmente os jovens nesse tempo aí de universidade, né, a passar por isso. Tá certo, Thalita, conta pra gente então como é que foi a realização desse seu e-book, né? Quer dizer, você contou ainda rapidamente, né, que você gravava os áudios, enfim, você deixava aquilo registrado para usar depois, mas como é que foi, conta pra gente como é que foi a produção desse material e como já que as pessoas podem ter acesso a ele. Foi na pandemia, né, que foi um tempo difícil para todos nós. Todo mundo estava em casa mesmo, né? A gente estava fazendo home office, muitas pessoas, eu inclusive, e eu já tinha, né, esse material em áudio, e foi o tempo que eu falei assim, Deus, é agora ou nunca, né? Ou seja, é agora ou agora mesmo. Então eu comecei a ouvir aquele material, né, preparar ali um tempo específico todos os dias para me dedicar e transcrever tudo, organizar, né, por capítulos e temas. E uma amiga minha me ajudou bastante na revisão, minha mãe também me ajudou na revisão. E aí eu fiz toda a diagramação, fiz o design, fiz uma capa bem legal. E a princípio eu lancei de maneira independente, mas no final do ano passado eu lancei novamente pela Amazon.com. Então quem tiver interesse é só procurar lá na Amazon, até hoje, por Thalita Moura. E foi um tempo muito, muito bom para mim, porque por mais que tivesse tanta incerteza, né, dentro da pandemia, como que o mundo ia voltar depois desse tempo, eu, com a graça de Deus, né, consegui usar esse mesmo tempo para produzir algo que fosse para a glória dele, né, que é para a glória dele. Então foi com esse intuito que eu usei esse tempo aí para colocar esse material junto, transcrever, transformar em um e-book bem legal e comecei a distribuir aí. E aí, quando eu lancei novamente no final do ano passado, eu adicionei um capítulo inédito e exclusivo, muito bom, sobre o amor de Deus, que é aí uma pontinha aí para o próximo material que eu quero escrever, né, com a graça de Deus, se Ele me permitir. Então, tá bem bacana. Quem quiser ler e tiver interesse, eu recomendo. Claro, né? Com certeza. Até hoje, né? Chama... Até hoje o nome do livro? Ah, tá. Então... Eu coloco como até hoje, né? O que Deus me ensinou aqui na jornada, né? Na caminhada com Ele até o dia de hoje. Mas, para agora, a gente já tem mais atualizações para fazer, né? Mas é até hoje. Até hoje. Muito bem. Thalita, deixa seus contatos para quem quiser acompanhar você nas redes sociais ou quem quiser conversar mesmo, trocar uma ideia com você. De repente tem aí algum estudante que está passando exatamente por esse motivo, por esse momento, né? E aí quer conversar com você também, tipo, para trocar experiências, para saber mais a respeito da sua experiência também, né?
Sim, com certeza. Posso dar dicas, conversar, sem problemas. Inclusive, falando em conversar, eu gosto bastante de conversar, e nós aqui da minha igreja presbiteriana Betel de Guarulhos temos um podcast, e estamos aí com uns projetos novos bem legais. Podcast o MP Gru. E os meus contatos são no Instagram, é o meu Instagram pessoal, Moura Tali. E eu também tenho um Instagram que se chama Falando Sobre TM, e lá eu compartilho também algumas devocionais, algumas reflexões, né, sobre a vida cristã no geral, não especificamente sobre a universidade, mas também outros temas. E é bem interessante também, um lugar que eu tenho como meu refúgio pessoal, né? No Instagram às vezes é tanta coisa, e lá é como se fosse um lugar seguro, digamos assim. Então tem bastante coisa boa lá também. Tá bom, tá aí na tela, né, os dois endereços, né, os dois Instagrams, então você que está acompanhando aqui o nosso Notícias do Bem pode seguir. Thalita, obrigado pela sua participação com a gente, foi um prazer ter essa conversa contigo, volte sempre e continue escrevendo, né, continue escrevendo sobre as suas experiências, siga em frente aí, Deus te abençoe. Amém, pode deixar, eu que agradeço. Certo, obrigado. Tá aí a jornalista Thalita Moura conversando com a gente a respeito do seu e-book e também a respeito da sua experiência, né, na universidade, falando sobre a importância dos jovens que estão na universidade manterem a fé em Cristo, manterem a fé ativa. Um grande desafio, sem dúvida nenhuma. Que deve ser muito especial mesmo. A gente recorda de algumas coisas e sabe como, às vezes, uma boa amizade, ter alguém também para compartilhar, ou na própria universidade ter uma estrutura que nos possibilite isso, né? É verdade. Tem os seus desafios. Aliás, são muitos desafios, né, nessa mudança de idade, de responsabilidade, né? O Notícias do Bem está chegando ao fim. Muito bom ter vocês aqui acompanhando a nossa programação, vocês que deixaram uma mensagem especial para a gente, o Cimério, a Miriam Alves também, que chegaram aqui deixando um recadinho. Oba. Bom ter todos vocês aqui participando, mas lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde. Você pode ver e rever o Notícias do Bem em todos os programas da IPP TV, quando e onde quiser. Basta acessar o canal IPP Play. É verdade, é aqui mesmo, youtube.com/IPPplay. Curta os vídeos, se inscreva lá também, né? Ative o sininho para receber as notificações e não deixe de se inscrever com a gente aqui no canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a nossa IPP TV, rumo a 1 milhão de inscritos. A gente conta com a sua participação. Se Deus quiser, amanhã a gente vai estar de volta aqui, ao vivo, 11h30 da manhã. Te espero, hein? Tchau, tchau.